Olá, boa noite a todos. Hoje vou falar sobre. Só um minutinho. Olá, boa noite a todos. Hoje eu vou falar sobre trabalhos de casa espírita. Na verdade, não vou citar trabalhos, né? Posso até citar, mas o que eu quero dizer hoje é para desmistificar algumas coisas, né? Porque tem poucos trabalhadores, né, em casas espíritas, né? Em algumas casas espíritas, em mais específico, algumas, né, principalmente as maiores, tem bastante trabalhador, mas em outras tem bem pouco. Bom, mas começando, né, eu queria falar um pouco sobre as casas espíritas e espiritualistas, né, não só espírita, que são instituições, né, sem fins lucrativos, pelo menos as mais sérias que eu conheço. E elas são instituições que elas servem para desenvolvimento, né, humano e espiritual, né, para desenvolver o amor. Né. Porém, eu fiquei percebendo de alguns anos para cá que é um número muito, como que eu posso dizer, muito instável, né, o número de trabalhadores. E já ouvi algumas coisas, né, das pessoas falando que não, por exemplo, não trabalham, né, em casas espíritas, espiritualistas, por não serem médium. Bom, primeiro que, né, as casas espíritas e espiritualistas não precisa só de médium. Né? Aliás, são bem poucos os trabalhos que necessitam de fato, né, de trabalho mediúnico. E por outro lado, né, precisa de muitos voluntários para trabalhos mais braçais, trabalhos comuns, né? Porque uma instituição como essa, ela precisa de uma certa organização, né? Então, as pessoas elas precisam conversar e se organizar, primeiro para arrecadar algum valor, né? Porque se essa instituição, por exemplo, ela está localizada em uma casa ou algum tipo de salão, e normalmente são alugados, né, já começa aí os gastos, né? Então, né, a casa ela precisa ter uma certa preocupação, por assim dizer, né, em arrecadar, né, dinheiro dos voluntários. Não só dos voluntários, mas, né, fazer algumas festas, alguns eventos, né, para arrecadar esse dinheiro para contribuir com esse tipo de gasto de água, luz, né, aluguel e por aí vai. Então, né, para entrar, né, nessa explicação melhor, é assim, né, essas instituições, centros em casas espíritas e espiritualistas, né, elas não são, de fato, né, lugares para desenvolvimento mediúnico. Elas podem, né, fazer esse tipo de trabalho? Sim, elas podem. Né, e muitas delas fazem isso. Porém, elas estão ali para fazer um desenvolvimento muito mais específico, né, que é o desenvolvimento humano, para que todo mundo que ali trabalha e frequenta, né, consiga aprender, né, e desenvolver o amor. Né? Quando eu falo amor, né, não estou falando de amor-sentimento. Né? Que muitas pessoas acham que amor é só o sentimento. Porém, eu vou falar agora de um amor, na verdade, que é o verbo amar. Né? Por que verbo? Né? Porque verbo é ação. Né?
E como, né, uma casa espírita e espiritualista, ela precisa de muita ação, muita ação. Né? E aí entra os voluntários, né, os trabalhadores. Como eu falei antes, não, né, nem todo o trabalho vai precisar de trabalho mediúnico, precisa de médiums, né? Nem todas, como organização, né? E a parte financeira, como eu citei. Então, as casas espíritas e espiritualistas, elas precisam sim de muitas pessoas, dependendo, né, do tamanho da instituição, ela precisa de pessoas que se comprometam, né, como um trabalho mesmo, né, não só como um passatempo, né, ou uma ação social que você vai fazer ali de vez em quando. Não, você tem que encarar, né, esse tipo de trabalho com algo sério, como algo sério. Porque você vai estar ali, né, auxiliando outras pessoas, né, não só os trabalhadores, mas pessoas em situação de vulnerabilidade, que precisam sim de um atendimento, né, de um auxílio muito constante. E assim, pelas casas espíritas e espiritualistas que eu passei, como é que funciona, né? O próprio trabalhador, ele contribui com um valor mensalmente, né, para a casa. Então, muitas vezes é o próprio trabalhador quem ajuda a contribuir, tanto com o seu voluntariado, suas horas ali, né, trabalhando, como uma ajuda financeira, né? Não é uma ajuda muito alta, né, pelas casas que eu passei, né? Mas já é um valor que, quanto mais gente, melhor, né? Então, né, o que eu quero dizer com tudo isso é que, assim, todo o desenvolvimento humano, né, ela vem através da prática. E o amor, né, se a gente desmistificar o amor, né, tirando essa coisa de que o amor é sentimento, e entrando numa perspectiva diferente de que o amor ele é verbo, ele é ação, né, a gente começa a praticar. E aí a gente começa a exercitar e desenvolver, né, o amor, tanto para consigo mesmo quanto para o próximo, né? Tanto os próximos mais próximos, como os da nossa família, os nossos amigos, quanto os próximos mais necessitados, como, né, questões de pessoas com vulnerabilidade, tanto moradores de rua e por aí vai. Então, desmistificando uma outra questão, né, é a questão do dar e receber. Mas como assim dar e receber, Marcos? O que isso você está querendo dizer? Eu quero dizer que o universo ele trabalha em equilíbrio. Então, se a gente já começar a ter essa perspectiva de que o universo trabalha em equilíbrio, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Certo? Porém, nós seres humanos, a gente ainda tem um tipo de perspectiva, né, um tipo de, talvez de sentimento, algo assim meio cristalizado, né, que a gente gosta muito de receber. Isso é fato. Né? E a gente espera muito, né, das outras pessoas, de receber carinho, de receber amor, de receber uma ligação, de receber uma mensagem. E a gente está sempre, né, pedindo para o universo, puxa, me manda sei lá, alguma coisa. Por favor, eu gostaria de não sei o quê. A gente está sempre pedindo. Porém, se essa balança ela não está em equilíbrio, a gente pedindo e recebendo e dando pouco, né, essa balança ela não vai entrar em equilíbrio nunca. Né? E se a gente começar a criar essa perspectiva, poxa, mas para receber eu preciso entregar alguma coisa. E esse é um tipo de atitude que a gente pode entregar, né? Não necessariamente de fato para uma pessoa em específico, né? Esse tipo de trabalho, né, espírita espiritualista das casas,
Muitas vezes você vai estar trabalhando para a instituição, que é a instituição em si, e outros trabalhadores, por exemplo, vão fazer entregas de comida para, né, moradores em situação de rua, entrega de cesta básica para pessoas que estão precisando ali de um alimento que está, né, faltando dentro de casa, e por aí vai. Então cada tipo de trabalhador, né, cada tipo de casa vai ter um tipo de trabalho. E esses trabalhos, eles são muitas vezes, né, divididos. Lógico que, dependendo, né, isso quando a gente está falando né, um número alto de pessoas. Mas muitas vezes, né, o mesmo trabalhador é o mesmo que vai contribuir voluntariamente com um valor para casa, entregando, por exemplo, uma cesta básica e, né, para casa, e às vezes até entregando para uma família, né, a mesma pessoa. Né? E quando a gente tem mais pessoas dentro da casa, essas tarefas começam a ser divididas, né, e ninguém fica sobrecarregado. Né? E aí, dependendo da casa, as pessoas vão trabalhar uma vez por semana, às vezes duas ou mais vezes por semana. Né? E normalmente não é algo exaustivo, né? Ah, eu já trabalho 8 horas por dia, né? Eu não posso fazer mais nada. Não pode ou não quer, né? Isso tem que ficar claro na consciência de cada um. Né? Lógico, ninguém é obrigado a nada, né? Mas entrando nessa perspectiva do dar e receber, onde o universo trabalha em equilíbrio, muitas vezes a gente vai começar a perceber que a gente está pedindo muito e entregando muito pouco. Isso é uma coisa que a gente poderia parar para analisar. Então, né, a casa espírita e espiritualista nem sempre, né, ela vai precisar de médiums, né, médiums atuantes. E sim, muitas vezes vão precisar de muitas pessoas comuns, como eu e vocês, né, para fazer uma entrega de um alimento, entrega de água, né? Lá no Espaço Remédio, por exemplo, tem o trabalho Gota d'Água, onde as pessoas de domingo vão entregar, né, uma garrafa d'água, ou, né, dependendo do que tem no dia, né, um sanduíche, uma marmita, né, e sempre uma garrafa d'água. Esse é um tipo de trabalho, né, que cada um vai contribuir da maneira que pode. Né? Ninguém está pedindo para fazer mais do que pode, né? Não é essa a questão. E sim, né, começar de onde está e fazendo, né, o que se pode com o que se tem. Lógico que não, né, não precisamos entrar nessa questão de nossa, mas eu tenho tão pouco e tal, né? Não, cada um sempre vai ter, né, com o que contribuir, então contribui. Não puder, ok, né? Então, esse tipo de situação é muito presente, né? Eu vejo muito. Uma vez eu fui arrecadar alimento num atacadista e a gente ficava abordando as pessoas para arrecadar alimentos, né, para doação. E aí sempre, né, poucas pessoas de fato acabam ajudando. E não precisava de muito, precisava, né, algum tipo de doação ali do alimento mesmo, né, que a pessoa poderia ter comprado no atacadista e entregado para o nosso centro ali de arrecadação. E eu percebi que as pessoas que ajudavam, contribuem de alguma maneira, pelo menos que contribuíram naquele dia para a gente, foi um número abaixo de 10% das pessoas abordadas. E na minha perspectiva, esse é um número bem baixo mesmo. Né?
Porque, assim, existem muitas pessoas, né, no nosso país que são, né, que acabam contribuindo ou em instituições, né, espíritas, espiritualistas, religiosas de maneira geral. Sim, existe, né? E aí, por exemplo, acontece alguma catástrofe de inundação, de deslizamento de terra, e aí as pessoas acabam, né, ajudando num momento específico. Porém, né, esse tipo de situação ela é muito atípica, digamos assim. Porém, existem situações muito mais comuns do dia a dia, que a gente não vê, não cai, né, não entra no noticiário como uma catástrofe, e acaba caindo no esquecimento das pessoas. Então, né, esse tipo de palestra de hoje ele está sendo mais, né, um esclarecimento, né, e uma chamada, sim, né, para que as pessoas acabem se conscientizando um pouco mais da necessidade desse tipo de trabalho de doação, né, de compaixão, que é um tipo de trabalho onde nós vamos exercitar o amor, né, a compaixão, a fraternidade, né, para com pessoas que muitas vezes a gente nem imagina que existe, mas que elas estão lá em algum tipo de sofrimento. Ok? Bom, essa era a questão que eu queria trazer hoje e fazer sempre, né, vocês refletirem em coisas que às vezes, né, a gente acaba não pensando. Mas eu quero agradecer a presença de todos por terem assistido e até uma próxima. Gratidão.